Pessoal, boa noite, bem-vindos e bem-vindas. A gente está aqui no nosso primeiro encontro do Festival Tortaraders, que é um festival organizado aqui pelo perfil Tortaraders, do Instagram, para celebrar aí um ano da nossa existência, que celebra, na verdade, né, a obra do Itamar Vieira Júnior e o próprio Itamar como escritor, como um expoente da cultura e da literatura brasileira. A gente vai receber hoje aqui, para fazer um diálogo, né, com o Itamar, o escritor, também escritor Milton Ratum. A gente também destaca aí que é uma honra receber vocês. E a gente está aqui com muitas espadas de São Jorge, né, Fran? Está aí com o seu bordado, com os nossos livros, enfim, a gente espera que tudo dê certo, toda a tecnologia aqui, que tudo flua, tá? Nesse nosso encontro. Eu sou a Ariana Francis, eu sou paulistana radicada aqui em Brasília há algum tempo já. Vi que o Milton está com a caneca de Brasília, eu estou com a caneca aqui do Tortarada, acho que a Fran também. E eu também, assim, nesse um ano, muita coisa rolou, a gente não vai contar em detalhes a história da comunidade Tortaraders hoje, a gente vai deixar para o encontro de amanhã com o Pauline Torti, mas nesse um ano o mundo girou tanto que eu me tornei livreira e eu sou sócia aqui da Livraria Circulares de Brasília, e tem Tortarado também como campeão de vendas, e tem também várias obras do Milton Ratum lá nas nossas estantes. Fran. É isso. Eu sou Fran, muita coisa aconteceu nesse um ano, não virei nada ainda, vou virar doutora ainda, que eu estou fazendo doutorado ainda. E eu faço doutorado em linguística, não sou da literatura, e inventei essa comunidade, parecia... Lembra aquele tempo do Orkut? Você fazia uma comunidade quando você gostava de uma coisa? Foi meio assim. Eu falei, nossa, depois da entrevista do Itamar no Roda Viva, eu falei, meu Deus, ele amava a Arca das Letras, quando ele falou, Aí, era super fã desse programa, e quando ele falou, né... E aí eu falei, ele merece, vamos estudar a obra dele, vamos, Ariana, vamos. Aí agora, né? E aí depois todo mundo foi ajudando, como é que faz um perfil, aí é assim, hoje a gente está aqui. A gente já fez tantas coisas, né, nesse perfil, tantas amizades, né, Cris, né, Glaucio? E é assim, e a gente quer celebrar hoje, né, esse dia especial, e dar as boas-vindas para todos vocês que fazem o perfil, vocês constroem também, né, vocês mandam coisas, né, e é uma interação, assim, incrível, assim, é impressionante, assim, o nível, né, de organicidade no perfil. E porque não tem muita coisa, porque é um perfil meio anti-Instagram, né? Porque é foto e textão, mas estamos lá, todo mundo muito empenhado, assim, em pensar sobre literatura, né? Sobre celebrar o Itamar e também celebrar a nossa literatura brasileira. Mas amanhã a gente vai falar mais sobre isso, já adiantando, a Pauline Torti vai estar amanhã, né? Vou fazer uma brincadeira, porque, Fran, às vezes eu não tenho nada para postar e é só repostar o conteúdo que vocês produzem. Maravilha. Pois fica à vontade. Mas você posta muita coisa legal também. E aí eu fico lá também pegando, sugando. E aí, uma pessoal, rede, né? A gente está, então, aqui para receber uma das pessoas também muito queridas, logo do início, que é meio padrinho daqui do perfil, né, Fran? Que é o Milton Ratum. E a gente passou, Milton, ontem lá na sua árvore, a gente sempre passa pela sua árvore na Asa Norte e comenta, né? A árvore do Milton Ratum. Ela existe ainda, continua, né? Tá lá. Continua lá. Aquela árvore foi testemunha de muitas lutas. Imagina. A gente vai, então, receber, pessoal, o Milton aqui para uma hora, mais ou menos, aqui de conversa, né, com a gente, com o Itamar.
E o Milton, eu vou ler aqui uma mini bio super breve do Milton, é escritor e tradutor, né, um dos maiores escritores da atualidade aqui no Brasil, continua em plena produção, autor de 4 romances premiados como Jabuti, Oceanos, a época o Brasil Telecom, entre outros, traduzido para 12 línguas, publicado em mais de 14 países, e agora o relato de um certo Oriente, o Conto Adeus do Comandante, do livro A Cidade Ilhada, estão sendo adaptados para o cinema, então a gente pode aguardar, né, assim, acho que mais uma forma de difusão aí da literatura do Milton. O Itamar é um grande admirador, como ele colocou aqui para a gente já, né, da obra do Milton, e a gente percebe que é super recíproco aí essa admiração, e a gente lembra que logo que o Torturado foi publicado, o Ratum já reconheceu a grandeza do escritor, né, do Itamar, e fez vários elogios ao livro. E um deles é um romance encharcado de humanidade. E o Itamar, que o Itamar também era um dos escritores mais talentosos da nova geração. Então, essa é acho que a relação que a gente trouxe aqui também para celebrar hoje. E aí a gente recebe, então... gente, eu não sei o que eu fiz no Spotlight aqui, que eu coloquei só o Itamar aqui. A gente vai receber, então, aqui o Itamar. E aí, Itamar, a gente queria, assim, agradecer a sua presença aqui, a nossa bolha aqui da comunidade Torturaders. E a gente vai fazer uma brincadeira bem breve aqui para te apresentar, porque a gente não poderia não apresentá-lo, né? Já que a gente fez uma apresentação breve aqui do Milton. E aí, Fran, vamos chamando então as pessoas, porque depois dessa apresentação a gente já passa a palavra aqui para os nossos convidados. A Kícia, cadê a Kícia? Começa. Professora Kícia, né? Isso. A professora Kícia. Está sem áudio, professora. Oi. E a senhora fala da Chapada. Isso, exatamente. Qual município da Chapada Diamantina? Iraquara. Iraquara. Cidade Tem muitas grutas, né, em Iraquara? Exato. Lugar muito bonito. É lindo, sim. Tem muitas comunidades também, quilombolas. Estão me ouvindo? Estamos sim. Tá. Então, né? É um prazer. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, gente. Muito, muito. Estou muito feliz de estar participando disso, porque sou admiradora dos dois, do Milton e do Itamar, e é um prazer, né? Mas, enfim, vamos começar a brincadeira apresentando o Itamar à nossa maneira, né? Itamar Vieira Júnior, aos 12 anos, leu Machado de Assis e Érico Veríssimo. Aos 13, quando morava em Pernambuco, leu Morte e Vida Severina. Bahia de Todos os Santos foi o primeiro livro lido de Jorge Amado. Adolescente, ele foi à casa de Jorge, o amado, e Zélia, a amada, pediram um autógrafo. Quem o atendeu foi a própria Zélia Gattai, que não só o convidou para entrar, como lhe perguntou se havia lido algum livro escrito por ela. Não havia. Itamar deixou a linda casa do Rio Vermelho com a dedicatória de Jorge Amado e uma das obras mais marcantes de Zélia Gattai, Anarquistas, graças a Deus. Ele diz: passei a ler todos os livros da Zélia. Descobri uma escritora maravilhosa. Itamar, só uma pergunta. A gente pode ir na tua casa também pedir autógrafo? Pode sim. Quem sou eu para dizer que não? Se eu fui recebido pelo Jorge, imagine. Né? Eu sou um pequenininho. Não, muito grande, muito grande. Fiquei muito feliz quando descobri a tua literatura. Glaucia, você quer continuar? Boa noite a todos. Itamar leu a série Vagalume e ele lembra bem do livro O Caso da Borboleta Tíria, os livros de Marcos Ney. Depois da série Vagalume, ele lê
tudo que havia na biblioteca, inclusive livros de história e geografia. Depois mergulha nos romances de 30 e sente vontade de escrever sobre os temas vistos nesses escritores. A sua professora de literatura, Terezinha Scioli, uma grande incentivadora que ele tem admiração. Aqui, um salve para nossos professores, nossos grandes incentivadores de leitura. Ele frequentava a Biblioteca Juracy Magalhães e a Biblioteca dos Barris. Aos 16 anos, escreveu 80 páginas do que viria a ser Torto Arado. Viva! Milton, já viu? Isso aí é que a gente fala pelos cotovelos nas entrevistas, tá vendo? Depois a gente vê com a língua nos dentes, como diz aqui. Você nem sabe o que é isso, né, Milton? Olha, não sei, não. Milton é mais contido. Com esse fã-clube, você não precisa falar muito, viu, Itamar? Fazer um fã-clube para o Milton. Mas, bom, depois eu falo. Odinha, vamos lá, continuar. E vocês me ouvem bem? Sim, querida. Itamar Vieira Júnior nasceu em Salvador, Salvador da Bahia. Geógrafo, formado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, foi o primeiro bolsista Milton Santos. É atuante servidor público do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, e já disse que, se precisasse escolher, trocaria todos os títulos acadêmicos pelo conhecimento que adquiriu durante 15 anos de ofício junto aos quilombolas, indígenas, ribeirinhos, assentados da reforma agrária e os povos do campo. E ele continua: eles têm muito a nos ensinar, basta ouvi-los. É sobre isso também que ele escreve, recuperando uma ancestralidade negada a essas comunidades. Eu já adianto, eu sou uma quilombola aqui do Recôncavo da Bahia e contente por estar aqui hoje nessa festa com o mestre Itamar. Obrigada, Dinha. Obrigada, Dinha. Dinha sempre presente. E aí, para fechar aqui com chave de ouro, Felipe. Boa noite. Falo de Feira de Santana, Bahia, e como contador de história vou terminar essa prosa boa. Trabalhar é estar na luta. Vida morada em movimento entre o povo de Luna, Chapada Diamantina. Isso aí não foi eu que fiz, não. É a tese de doutorado do nosso amigo Itamar Vieira Júnior. Uma excelente etnografia, a qual serviu de laboratório para ele escrever o seu doutorado. E VG, como colocaram aqui na história, o Itamar Vieira Júnior entregou sua tese de doutorado à comunidade como documento para comprovar que aquele território pertencia à comunidade. Nas palavras dele, ele disse: eu queria que a tese fosse atraente como a literatura. E foi, menino. Sua tese é etnografia, poesia e, é claro, é vida, é Bahia. Itamar Vieira Júnior. Maravilhoso, Felipe. Esses baianos. Gente, obrigada. A gente fez esse convite aqui, Gláucia, Kírcia, a Edna, nossa Dinha querida, Felipe, para representar, né, toda essa interlocução que acontece, essa troca maravilhosa que acontece lá na comunidade Tortaraders. Muito obrigada por aceitarem também o convite, de estarem aqui nesse momento da apresentação. Espero que você tenha gostado, Itamar. Fran, você quer deixar o recado lá para o Rafael? Assim, Aí a gente começa. O Rafael Itamar e Milton Ratum, que é o seu tradutor lá no México, ele mandou um abraço para vocês dois e pediu para eu ler uma saudação para vocês dois. Eu prometi que ia ler. Ele fala assim: sou um fã apaixonado por Torto Arado, romance que conheço quase de memória. Além disso, li todos os romances de Milton Ratum, que acho um ótimo escritor. Com certeza esse encontro será um sucesso e eu assistirei depois. Então, ele manda um abraço para vocês dois, e ele não pode estar aqui porque ele está dando aula. E aí fica o meu compromisso que eu
que eu combinei com ele, e ele e os outros tradutores também vão estar nessa festa em breve. Vocês estão sabendo? Então, depois a gente vai falar mais sobre isso. A Rada já confirmou, o Giacomo Falcone também, e o Rafael. E a gente vai montar uma mesa, tá? Então, já estão todos convidados. Esse encontro com os tradutores de Torturado aí pelo mundo. Ótimo. Então, agora, a gente, para passar aqui o bastão para Itamar e Milton fazerem essa conversa, a gente recorda, então, uma frase aqui do Milton a respeito do livro, que foi assim: Torturado é, de fato, um belíssimo romance, e o único nos últimos anos que alcançou um grande número de leitores. Aí faço até um parênteses, né? 300 mil cópias foram declaradas aí hoje pela Todavia, né? A gente ficou muito feliz com essa coincidência hoje. E aí Milton fala, uma façanha. Torturado é um romance pleno de humanidade. E aí a gente coloca você na roda, Milton, com essa pergunta, quais os elementos que você destaca dessa humanidade presente em Torturado? E aí a roda de vocês. Tá. Olha, o leitor é um dos grandes mistérios da literatura. Quer dizer, você escreve um livro e publica e você não sabe, é impossível você pensar que o livro terá uma grande circulação ou não será lido por muitos ou será lido por poucos. Então, existe esse mistério, né, da recepção. E livros muito bons, às vezes, não alcançam o público leitor, o que é triste, né? Então, é preciso que, muitas vezes, vamos dizer, a crítica e os próprios poucos leitores comecem a falar de determinado livro que, enfim, que teve uma circulação muito pequena. Eu achei uma façanha o romance do Itamar, porque eu não me lembro, e olha que eu já vou fazer 70 anos agora e tenho pelo menos há mais ou menos 40 anos que eu estou por aí. Eu publiquei o relato, o meu primeiro romance, aos 37 anos, e eu nunca vi, vamos dizer, um romance ter esse alcance, vamos dizer, em tão pouco tempo, né? Eu não atribuo isso somente ao momento histórico. Eu acho que muitos dizem, bom, é um romance que veio vamos dizer, numa onda, nesse movimento, vamos dizer, movimentos sociais de negros, de indígenas, né, que foi mais intenso, adquiriu uma intensidade muito maior nos últimos anos, mas que já existe há décadas, né? Aliás, há séculos, né? Quer dizer, não surgiu agora, isso tem uma história, né? Mas eu não, isso talvez tenha, vamos dizer, influenciado vamos dizer, essa recepção tão grandiosa do romance do Itamar. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa fundamental na literatura, que é a linguagem, que é a construção do próprio romance, que é a sua, vamos dizer, a sua fabulação e a construção de questões em torno da vida das personagens, de suas histórias e da própria história, com H maiúsculo. Quer dizer, eu acho que, do ponto de vista da fabulação e das personagens, eu acho que é um romance muito bem construído. Porque, se não fosse, eu tenho dúvidas de que seria tão bem recebido, sabe? Eu acho que a gente deve focar um pouco na questão da linguagem
e na complexidade do romance, o que ele abarca. Quando eu falo que é encharcado de humanidade, que é uma definição do romance de um escritor inglês, eu estou falando de coisas que nos tocam profundamente. Não sei se eu estou me prolongando ou posso continuar. Pode, Milton, por favor. A palavra é sua. Então, é que às vezes eu sou muito tímido, mas quando eu começo a falar, às vezes eu entro na correnteza do Amazonas, uma espécie de fala um pouco lenta, mas caudalosa ao mesmo tempo, né? Mas eu vou parar em poucos minutos. Eu me ative eu prestei atenção no conto que dá título ao livro, no Dora Maar, a Odisseia. A personagem não, o narrador, porque aí também há o jogo de narradores que faz parte dessa complexidade, né? Quer dizer, o narrador que não é a moça, não é a Dora Maar que está falando, né? Ele pergunta quantas portas lhe foram abertas pelo caminho e quantos caminhos diferentes poderia ter trilhado. O narrador aparentemente se refere à mãe do rapaz, do Pito, né, que foi executado pela polícia, né, foi metralhado, executado, não sei quantas, 13 balas. Mas ele pode também se referir à própria Dora Maar. Então, nessa ambiguidade dessa frase que eu li e analisei com mais cuidado, eu acho que há, vamos dizer, esses caminhos, né? Essas portas, quantas portas fechadas, né, lhe foram fechadas pelo caminho, quer dizer, pela vida, né? E quantos caminhos diferentes ela poderia ter trilhado, quer dizer, eu acho que essas perguntas estão, vamos dizer, no centro da obra do Itamar. Porque ele não se refere apenas, e aí eu passo, vamos dizer, para uma metáfora, que ele foi jogado, como todos os negros, os indígenas, os pobres são jogados no camburão, que é, como ele fala, um navio negreiro. Não é? Então, eu acho que, vamos dizer, essas perguntas são perguntas que dizem muito sobre o nosso tempo, sobre o tempo atual e sobre a nossa história, né? Quer dizer, de alguma forma, quando eu pensei na personagem Domingas, dos Dois Irmãos, naquela mulher indígena e explorada por toda a vida, né, cujo filho é o narrador, não seria um dos irmãos do narrador, teria que ser o filho dela, né? Um subalterno que está ali naquela condição que pergunta e diz para a mãe: ninguém se liberta só com palavras. Então, eu vejo, vamos dizer, nessas perguntas, vamos dizer, uma metáfora de tudo aquilo que nós estamos vivendo, né? De que outros caminhos, né? Quer dizer, são perguntas, porque a literatura ela faz perguntas mais do que dá respostas, né? Então, eu acho que vamos dizer, essas narrativas, elas falam de fugas, né? Fugas da servidão, né? E de lutas também. Quer dizer, uma busca de outro caminho que não seja a servidão, né? Quer dizer, e nesse sentido, não é de jeito nenhum, e nem poderia ser, uma literatura conformista ou conformada com uma situação.
Quer dizer, ela, e nesse sentido também, ela vamos dizer, influi na imaginação do leitor. Quer dizer, a imaginação do leitor, ela fica em contato com várias faces da narrativa. Quer dizer, mas é uma imaginação crítica do leitor, né? Particular a cada leitor. Quer dizer, isso depende do senso do concreto. Quem é esse leitor? Quem é essa leitora? Se for um leitor negro ou de origem africana, vamos dizer, o senso do concreto será muito forte, muito intenso, né? E é por isso que houve uma resposta, vamos dizer, dos leitores, de muitos leitores, a esse livro, né? Quer dizer, ele sente o peso da indignidade, né? O peso de sua própria história ou dos seus antepassados. Isso se dá através da imaginação do leitor, em contato com essas várias faces da narrativa, né? E para o leitor que não é imbecilizado, o leitor, vamos dizer, branco ou mestiço, ou seja lá quem for, para esse leitor que tem o mínimo de repertório ou de sensibilidade, ou que já leu Vidas Secas, ou que já leu Capitães da Areia, ou que já leu algum livro bom na sua vida, ele também terá, vamos dizer, essa sensibilidade, vamos dizer, de ler a narrativa como uma narrativa, vamos dizer, que vai contra esse estado de coisas, né? E que revela nos seus meandros saídas, né? Saídas para encontrar um caminho que não será mais fechado, né? Que são as perguntas dos caminhos que os personagens poderiam ter trilhado. Bom, eu acho que todos sabem aqui que o romance, o conto, a literatura, ela não transcreve a realidade bruta, né? Ela dá forma artística, dá forma estética, com uma linguagem sofisticada e elaborada à matéria vivida e também aquilo que foi lido pelo autor ou pela autora, né? Porque a leitura é também uma experiência de vida, das mais profundas, né? Das mais complexas, né? Então, eu não vejo, daí, vamos dizer, o encanto dessa sofisticação em que você não lê como literatura de denúncia, né? Porque há uma mediação da linguagem que é poderosa, né? Como se a realidade, eu faço essa comparação, essa metáfora, a realidade é essa vareta que você tem nas mãos, mas quando você coloca essa vareta num rio de águas claras ou num lago de águas claras, há um fenômeno físico da refração, né? Que entorta a vareta. Essa variação, esse torto, arado, o torto dessa vareta é a literatura. É a literatura. Não é ela quando está fora da água, é quando você coloca na água e há esse fenômeno de refração. E isso eu acho que nos contos e no romance do Itamar, com a calma que ele tem, e aí, saravá, meu irmão, continue com essa calma, com essa lentidão, para não tenha pressa para escrever. A única coisa que eu posso falar aos jovens, porque eu passei por isso, eu sei o que é a ânsia de publicar, todo mundo sabe que quer publicar, os editores às vezes pressionam, mas
a gente deve fazer jus. Bom, quem é do Nordeste, do Rio, do Norte, as pessoas nos chamam, aqui em São Paulo, nos chamam, às vezes, de preguiçosos. E eu não tenho o menor problema com isso. Nunca tive. Porque a literatura ela pede paciência. O romance é a arte da paciência. Né? Quer dizer, não adianta você sair publicando um livro atrás do outro e aí, né? Se isso não for muito bem formulado dentro de você, né? Se isso não for muito bem construído, né? Retrabalhado tantas vezes, e você e o leitor, a leitora, eles percebem isso. Porque já há bons, sempre houve, né? Sempre houve. Já na época do Machado, havia leitores extraordinários nesse país, né? Grandes leitores, né? Poucos, mas dentre os poucos havia grandes leitores, grandes críticos que surgiram na época do Machado, até um pouco antes, né? Paraense, José Veríssimo, foi um grande crítico, né? Que percebeu ali Então, os leitores, mesmo o leitor, vamos dizer, o leitor comum, ele percebe quando aquilo foi escrito às pressas, ou foi mal elaborado, ou foi, enfim, saiu meio assim né, vai assim mesmo, né? E percebe também quando há um cuidado extremo com a linguagem, né? Porque o que faz, vamos dizer, não é a quantidade que faz um bom escritor, uma boa escritora. Isso sempre foi muito claro para mim. Eu já poderia ter publicado, não publiquei muitos romances, acho que 6 ou 7, mas poderia ter publicado outros. Eu tenho tanta coisa que foi descartada, tanta coisa que eu, para não dar comichão de publicar, eu joguei fora, eu descartei completamente, porque a gente vive também nesse dilema, né? Quer dizer, por que também publicar qualquer coisa, não é mesmo? Eu penso assim, talvez esteja errado, talvez eu seja autoexigente ou demais, mas a autoexigência só, enfim, só machuca aquela pessoa que é autoexigente, né? Mais ninguém, né? Quer dizer, às vezes você publica 80 livros e não escreveu nenhum, não é? Então, e eu, pelo que eu vejo, pelo que eu li do Itamar, eu li os dois, li o primeiro, não sei se o Itamar se lembra, mas ele me deu esse livro em Lisboa. Em Lisboa, já quando saiu lá, quando ele estava lá no prêmio, recebeu o prêmio, eu estava num festival de literatura, e aí eu comecei a ler, eu disse, como dizem os amazônidas, eu disse, égua, rapaz, só aqui tem vida, tem muita pesquisa, tem muito cuidado com a linguagem, isso não é brincadeira, não, né? Isso não é brincadeira, não. E aí depois eu percebi que é isso, né? E deu muito certo, eu fico contente que um escritor jovem possa viver de literatura, porque eu só consegui isso quando eu publiquei o Dois Irmãos. Eu fui professor durante 15 anos e larguei a universidade para escrever esse maldito Dois Irmãos, e foi só aos 48 anos de idade que eu, vamos dizer, me libertei da instituição que me pesava, trabalho da universidade lá no Amazonas. Vocês não imaginam as dificuldades. Uma coisa da aula numa universidade era muito difícil. Mas, e depois, aos poucos, eu consegui, enfim, com as traduções e os filmes e tal. Mas é muito bom você... e é raro no Brasil um escritor estrear com romance e viver da sua literatura. Isso só acontece em países como a Alemanha, Estados Unidos, França,
né? Um escritor francês jovem, eu me lembro de um que eu conheci, ele ganhou o prêmio Goncourt, ele era jovem, em um mês e meio, ele vendeu 500 mil exemplares. Um mês e meio. Foi uma coisa arrasadora. Assim. E ele tinha uma banca de jornal. Ele era vendedor numa banca de jornal. Aí ele disse, a minha vida mudou completamente, porque agora eu posso ler e escrever o dia todo. Eu disse, sorte sua, que vive num país em que um prêmio é capaz de... Enfim, e é mesmo. Né? Então, bom, eu vou parar por aqui, porque eu estou falando muito também. Eu vou só comentar, vocês viram o Milton falando agora, é um encantador de serpentes, no bom sentido, Milton. Porque você dá uma aula sobre literatura, fala de literatura, aí eu estava aqui recordando, em 2020 já, durante a pandemia, a Socorro Racioli, nossa amiga, Milton deu um curso na Unifor, e aí foi nesse formato, virtual, e ela me convidou para assistir, né? Era só uma aula. O curso tinha 16 horas, se não me engano, e foram 4 dias. Era só para assistir a primeira aula, e eu não consegui mais parar. Eu atravessei só escutando Milton falando dos grandes romancistas, né? Do Machado, de Flaubert, de tantos outros, com esse profundo conhecimento que ele tem da literatura. Foi uma das experiências mais valorosas, Milton, que eu tive durante esse período da pandemia, que fomos privados de tanta coisa, né? Mas estar com você durante aqueles dias foi muito inspirador e reconfortante também. Obrigado por suas palavras. Estou aqui escutando o mestre, né? Não. Falando do alto dos seus anos e da sua sabedoria e da sua experiência também. Isso é muito valioso. Não, Itamar, imagina. O Rosa dizia aquela frase famosa do Rosa, né? Mestre é quem de repente aprende, né? Não é aquele que ensina. E a gente aprende com a vida também. Às vezes você nem precisa... Eu acho que os escritores, as escritoras, de modo geral, leem e têm esse gosto pela leitura, essa paixão pela leitura, né? Até mesmo antes de escrever. Mas eu, sinceramente, eu nunca tive... Eu sempre me sentia um pouco desconfortável quando dava aula, porque às vezes você pensa, bom, será que os livros que eu li, que os livros que eu aprecio são de fato os livros mais importantes? Eu sempre me perguntava um pouco sobre isso. Mas eu sentia em Manaus, com aqueles jovens manauaras e amazonenses e nordestinos, que Manaus, hoje, metade da população de Manaus é de fora da cidade, né? E com todas as dificuldades, de uma universidade mais precária, eu percebia uma vontade de ler, um desejo de ler daquelas pessoas que não conseguiam comprar um livro, que faziam xerox, fotocópia dos livros, né? E às vezes eu tinha que dar livros para uns e outros porque eles não tinham condições de ter um livro, e a biblioteca também tinha, né? Eu acho que vamos dizer, o que também o Torturado está mostrando é que há um potencial enorme de leitores no Brasil, sabe? Enorme. E às vezes... Mas quando a gente pensa... Você falou, você que foi um leitor do Jorge Amado, né, desde cedo, quando a gente pensa que a morte de Quincas Berro d'Água vendeu 6 milhões de exemplares,
Naquela época, quando eu conversei com a Paloma, com a filha dele, ela disse, Milton, você está de pé? Eu disse, não, pode falar aí. Ela disse, não, foram 6 milhões até hoje. Hoje, ou seja, mais ou menos 20 anos atrás, né? Então, quer dizer, o Jorge tinha esse poder de, vamos dizer, de escrever para um público. Eu acho que é o escritor brasileiro que tem o maior público leitor. Eu acho não, eu tenho certeza. Eu não vou incluir o Paulo Coelho porque ele está em outro registro, certo? Quer dizer, um outro registro. Não que seja, eu não quero também desmerecer, eu acho que cada um escreve o que quer e publica o que quer. Mas os romancistas brasileiros, mesmo acho que o Jorge, ele teve esse poder enfim, de alcançar um enorme público leitor que formou muito o sentido crítico. Quem lê A Morte de Kingsley, ou quem lê Capitã da Areia, percebe. Eu li isso quando eu tinha 13 anos. Com 13 anos, eu tinha uma professora em Manaus, louca por literatura, apaixonada por literatura, e ela... Aí foi a minha iniciação. Foi com o Jorge, com o Graciliano, com o Érico, com o Flaubert, e eu fiquei siderado, né? Mas era uma apaixonada, ela realmente, enfim, acho que o sonho dela era ter ido à casa do Jorge Amado, e isso numa época em que não havia televisão em Manaus. Então, a nossa imaginação ela trabalhava também com espaço o tempo todo, né? Falando do Milton Santos, uma das maiores alegrias da minha vida foi ter tido Milton Santos na Faculdade de Arquitetura da USP como meu orientador. Ele foi orientador, vamos dizer, da minha vida, né? E como eu aprendi com aquele cara. Meu Deus, né? Como eu aprendi com ele. Né? Ele foi o único professor negro da minha vida. Você imagina isso, né? E hiperqualificado para dar aula no Brasil, porque ele era professor em muitas universidades, né? Então, a questão do espaço, que está também aí, seria um outro capítulo sobre o trabalho do Itamar, a questão da geografia, que para o Milton Santos é uma questão do espaço, também do espaço social e humano, não é só geográfico, né? É muito importante, né? Então, quem lê o conto Alma, por exemplo, vai fazer uma viagem também, no tempo e no espaço, né? Uma viagem, né? As paisagens, a paisagem vai mudando, o clima vai mudando, o sol nasce, depois escurece, e ela está de novo nessa busca da liberdade, no fundo. Esses caminhos diferentes que a alma procura. Vou dar um cigarro. Itamar, você quer contar para a gente aí como é que bate em você todas essas falas aqui do Milton, o que mobiliza em você? Só coisas boas, né? Mas bom, acho que todo ser humano tem algum... Dizer que é desprovido de qualquer vontade de ser notado, eu diria que isso não corresponde à realidade, né? Acho que todos que trabalham, que escrevem, no fundo querem atenção. E para mim é uma honra muito grande, porque
o Milton foi esse autor que me trouxe para o mundo dos autores brasileiros vivos, Milton. Porque até você, a leitura que eu tinha de literatura brasileira era de autores que já tinham, com exceção do Jorge Amado, que já estava bastante idoso, quando eu conheci ele já estava com 86 anos e já não escrevia, né? O último livro que ele tinha publicado, o último romance, foi A Descoberta da América pelos Turcos, uns 3 anos antes, acho que até ganhou o Jabuti de melhor romance naquele ano, e ele já não escrevia mais, já estava com depressão, num estado depressivo, mas, com exceção do Jorge, foi o Milton que me trouxe para esse mundo, para a literatura dos brasileiros vivos, né? Então, adentrei o Milton, a Ana Miranda Milton também, naquele período, né? Isso há quase 20 anos. Um pouco menos de 20 anos, mas foram esses 2 autores que me trouxeram para esse mundo, o que era produzido na literatura contemporânea brasileira, porque eu ficava muito, por falta de conhecimento mesmo, né? Eu ficava muito naquilo que era ensinado nos cursos, né? Na escola, nas disciplinas, e que foi determinante para a minha vida, né? A grande literatura brasileira, que merece ser lida, deve continuar a ser lida, porque quando a gente lê essa literatura escrita pelo Guimarães, pelo Graciliano Ramos, pelo Jorge Amado, a gente percebe que a nossa literatura não deixa de ver a literatura de nenhuma parte do mundo, né? Ela é grande, né? Ela é grande na sua constituição, na sua formação. E o Milton me trouxe para esse mundo da literatura contemporânea, né? Dos brasileiros vivos. Então, observar isso, para mim, é muito importante, porque, de alguma forma, e por isso que eu gosto de chamar, eu digo Milton é um mestre, porque, de fato, a gente aprende com os mestres, né? Se eu pudesse encontrar o Machado, se eu pudesse encontrar o Graciliano, eu me referiria dessa forma a eles. E porque eu aprendi muito com a literatura do Milton, né? Vocês viram o Milton aqui fazendo toda essa... contando, né? Falando sobre o que ele pensa, né? E fazendo um paralelo com o mundo, com a literatura contemporânea, com a literatura clássica, e acho que adentrar nas obras dele é isso também, né? De alguma forma fazer essa viagem, poder conhecer universos novos, estar em contato com esse projeto estético dele, né? Essa vamos dizer assim, essa recriação da realidade a partir da linguagem, né? O Milton tem isso de uma maneira muito forte, muito intensa. Não por acaso ele é um dos escritores mais lembrados hoje em dia no Brasil, né? Está no panteão dos escritores vivos, Milton. E um escritor traduzido, muito estudado. Eu sei que aqui tem uma professora da Unesp, inclusive, que é especialista na obra de Milton, né, Ariana? Isso mesmo. E para mim é uma grande referência mesmo, né? O primeiro livro do Milton que eu li, né, foi um livro também que se tornou um best-seller. Acho que o Milton pode falar sobre isso, que é o Dois Irmãos. Foi o meu primeiro contato, foi um contato assim que já de início me arrebatou, né? E eu acho muito curioso também que o meu primeiro romance, Milton, Dois Irmãos não é o primeiro romance do Milton, né? Se eu não me engano, é o segundo romance, né, Milton? É o segundo. O segundo romance que ele publicou. Mas que o meu primeiro romance também retrate esse universo. Bom, são bem distintos, né? São muito diferentes, mas ainda assim tem esses personagens que
que tem essa relação de parentesco, né? Que é a irmandade, né? Essa relação entre irmãos. E isso para mim é muito curioso, porque não foi planejado também. Inclusive, quando eu li Dois Irmãos, eu já tinha ideia, anos antes, acho que uns 5 ou 6 anos antes, eu tinha tentado, muito novo, escrever essa história que se tornou Torturado, que muita coisa mudou ao longo do tempo. De lá para cá mudou muita coisa, porque eu vivi também muita coisa. Mas a ideia original era essa mesma história, a história das irmãs, da relação que elas tinham com o pai e com a terra. Esse mote, vamos dizer assim, né? Foi o que permaneceu, e o título, que permaneceu dessa história, atravessou o tempo e ganhou, eu costumo dizer, ganhou densidade e profundidade com a vida, né? Com as coisas que eu aprendi, com o contato que eu tive com as populações do campo, com tanta coisa, né? Que eu pude aprender, pude viver. E aí ganhou essa densidade, foi ganhando esse contorno que chegou aos leitores depois. Mas o Milton pode falar que o Dois Irmãos também foi um sucesso, né, Milton? E você costuma dizer, inclusive, que foi a partir desse livro que você decidiu viver de literatura, né? Você disse, não, eu vou deixar de lado a minha profissão de professor e vou escrever, porque é isso que eu quero fazer. Tomou essa decisão, que é uma decisão que eu acho que para pessoas como nós, Milton, ela às vezes chega, né? De uma forma ou de outra chega. Foi uma maluquice, porque há mais de 20 anos, nos anos 90, eu vim terminar o doutorado em São Paulo, aqui na USP. E eu já tinha... Eu tinha trabalhado uns 8 anos com Dois Irmãos, fazendo anotações de personagens, aquelas coisas, né? Aquela loucura que é escrever um romance, e de gráficos, não sei o quê. E aí eu entrei na USP, comecei o doutorado, e depois de 1 ano fiz o exame de qualificação, não sei o quê. Aí, quando eu vi o tamanho da encrenca, os livros de teóricos que eu teria que ler. O doutorado é o reino animal, né? É um massacre, né? Você tem que se dedicar àquilo. Eu não comecei a me angustiar. Eu falei para o meu orientador, que é um meu amigo, um grande crítico, o Davi Arrigucci Júnior. Aliás, quem é professor pode ler. Saiu agora um livro em homenagem a ele, com ensaios lindos do Zé Miguel Wisnik e tantos outros, chamado Invenção e Crítica. Eu falei, Davi, olha, não vai dar, não. Eu vou largar isso, não vou largar só o doutorado, vou largar tudo, a minha cidade, o doutorado, a universidade, a família, tudo. Eu vou chutar o pau da barraca e dizer, você está maluco nesse país? Você tem um emprego e tal? Eu disse, não, de duas uma, ou eu viro professor e autor de um romance só, o que não é um problema você publicar só um romance. Mas eu quero escrever esse livro. Aí ele disse, mas faz uma coisa assim mais solta, imaginada. Eu disse, mas não existe isso em doutorado. Pelo menos aqui na USP, eu vou escrever uma coisa solta, eu vou escrever um romance, então. Aí, não, romance não. Então largue tudo e é isso. E eu já não era um garoto, eu já era um quarentão, né? Já estava... E foi isso. Aí eu passei 2 anos, aí foi mesmo um trabalho, mais os outros anos que eu tinha trabalhado. E eu não tinha a menor ideia, eu achava que ia ser um fracasso, como todo escritor ou escritora brasileira é muito pessimista, acho que não vai dar certo. E o meu editor disse, olha, eu não consegui parar de ler, eu acho que esse romance vai alcançar um público fora dessa bolha, porque furar essa bolha dos leitores, dos professores, e alcançar um leitor que gosta de literatura, né? Esse é o mistério, né? É difícil isso acontecer.
E esse foi o caminho, mas não foi, viu, Itamar? Não foi assim uma coisa explosiva como... Por isso que eu falei que é um fenômeno, é uma façanha, porque Dois Irmãos tem mais de 50 edições, reimpressões, não sei quantas. É um livro que alcançou, tem sei lá quantas centenas de... Ganhou uma adaptação televisiva também, né, Milton? Então, aí isso ajudou um pouco, mas já tinha muitos leitores antes da minissérie. E aí também a história em quadrinhos, que é uma maravilha dos irmãos Bá. Então, foi assim, né? Há um golpe de sorte nisso? Talvez, porque não sei, a história dos Dois Irmãos também tem uma coisa ali, tem um drama familiar, tem uma loucura de uma mãe, enfim, tem coisas muito profundas da minha vida também, né? Das minhas leituras, né? E foi, enfim, teve esse percurso e me permitiu viver de literatura com as traduções e os filmes, depois as minisséries e tal, né? Foi mas nada também, né? Então, eu acho que é muito raro isso acontecer. Estava falando, né? Você pegar eu acho que isso também aconteceu com o romance ou está acontecendo com o romance do Jefferson, né? Do Tenório, que é também um romance muito bom e que acho que atraiu muitos leitores também, mas não é muito comum, né? Não é muito comum, porque nós, infelizmente, nesse país, quando falam por que não há tantos leitores no Brasil? Eu pergunto, em que momento as elites políticas e econômicas desse país se voltaram à escola pública de qualidade? Esse é a tragédia brasileira, né? Quer dizer, a educação pública. Eu, que sempre estudei, sou filho da educação pública, minha geração estudou em escola pública, eu sempre estudei em escola pública. E, no entanto, eu comecei a ler bons livros na escola pública, né? Quer dizer, a questão do leitor, do público leitor, que é uma outra questão, uma outra discussão, é um tema à parte, mas ela passa pela formação das crianças e dos jovens. Quer dizer, num país com essa miséria extrema, com essa violência extrema, como é que você pode pedir a uma mãe muito pobre, um pai desempregado, que leia à noite para os seus filhos? Outro dia alguém me disse, porque as mães deviam ler. Mas, cara, que país você vive? Você não conhece esse país? Como é que uma mãe que trabalha o dia todo e o pai está desempregado ou está exausto, como é que vão parar para ler histórias para o seu filho? Isso é da escola. É na escola que você lê. É com a orientação de professoras e professores que você lê, né? Então, e vocês veem o que está acontecendo no Brasil, né? Eu não tenho o menor problema em dizer que, quando o ministro da Educação era o professor, um grande professor, Fernando Haddad, o Brasil estava entrando, vamos dizer, estava caminhando para um projeto pensado lá atrás pelo Anísio Teixeira, o baiano Anísio Teixeira, e o Darcy Ribeiro. E isso foi interrompido brutalmente por essa escumalha que tomou o poder. Mas esse é outro assunto, eu não quero também entrar em outra... Milton, Itamar, a gente tem algumas vozes aqui, a gente está com o tempo super apertado, mas vamos ver se a gente consegue ouvir algumas pessoas inscritas aqui, tá bem? Aí, se vocês acharem que já deu tempo, a gente para. Lucas, vamos lá. Ariana,
Itamar, Milton, uma alegria grande estar aqui com vocês. Eu sou de Pernambuco, de Recife. É grande prazer estar aqui com vocês. Eu trabalho com música e geralmente quando eu vou ler livros eu estou sempre olhando a questão musical, né? E eu achei muito bonito no Torto Arado a forma que você coloca algumas canções, né? E eu vou colocar algumas provocações, principalmente sobre essa questão das músicas, né? A gente vê cenas como aquela do Jaré, que é muito bonita, que é quando o Zeca Chapéu Grande ele vai cantar assim, E Santa Bárbara, Virgem dos Cabelos Louros, né? Ela vem descendo com sua espada de ouro. A minha inquietação, Itamar, e para o Milton também vai, né? A gente tem essas músicas lá no livro, mas assim como eu lembro logo do Grande Sertão, que tem uma cantiga, né? A canção de Ciruís, que são quase enigmas, né? Porque a canção de Ciruís não tinha música quando quer dizer, Rosa escreveu e registrou e deixou, né? Depois de anos aqui o Antônio Cândido pegou uma melodia que a mãe dele cantava e botou no meio, né? Então a minha provocação é essa, né? Como é que a gente aprenderia essa música? A gente teria que decifrá-la, Itamar, essas cantigas que você bota, né? E ao mesmo tempo, o que é que você, escrevendo Torto Arado, porque eu venho da música, da etnomusicologia, a gente tem sempre essa noção da música trazendo uma ética, né? Uma lição de vida. Você pega as canções de candomblé, de capoeira, né? Eu vi um documentário sobre o Mestre Pastinha, ele diz que está lá todo o fundamento, capoeira tem que estar no fundamento, né? E perguntar a você, né? O que é que essas músicas te ensinaram e te ensinam, tanto no teu trabalho acadêmico quanto no Torto Arado, né? O que é que essas músicas têm te trazido? E eu queria também deixar registrado que eu também, há 20 anos atrás, a gente está falando de 20 anos, né? Eu assisti um programa muito bom, Milton, sobre literatura brasileira, e você falando sobre Graciliano Ramos. Nunca me esqueço daquele episódio, foi lindo você comentando. Nunca me esqueço, eu passei a gostar mais de Graciliano ouvindo você falar sobre ele. Eu nem me lembro, eu acho que era Mestres da Literatura, né, da TV Escola. Aí tinha Mário de Andrade, vários, e tinha Graciliano, você falando. Eu fiquei muito impressionado com esse episódio. Prazer estar com você, minha gente. Então, ficam essas minhas inclinações musicais. Gratidão. Vou falar. Lucas, é interessante você tocar nessa questão, e justamente depois do Milton falar sobre a situação dos leitores no Brasil, né? E que muitas vezes não há políticas públicas para a formação de leitores, e a gente espera, por exemplo, que isso seja feito em casa, né? Por pais que têm outras prioridades, às vezes, né? Dependendo da sua classe social, os seus pais vão ter outras prioridades. Meus pais não tinham tempo para ler. Eles estavam sempre trabalhando, né? E isso precisavam ganhar vida, precisavam trazer comida para a mesa, eram 4 filhos, né? Vivendo de aluguel, e tudo isso, de alguma maneira, eu compreendo perfeitamente que eles não fossem leitores, eles liam até os jornais no domingo, mas não eram leitores de literatura, não tínhamos livros em casa. Mas meu pai tinha nem por isso ele deixava de apreciar a arte, né? Então, o que é que ele gostava? Ele gostava de música popular brasileira. Ele tinha um extremo bom gosto para música popular. Não era música erudita, era música popular, música cantada pelo Caetano, pelo Chico, Que é e tão erudito, né? por tantos outros compositores e intérpretes. E eu cresci nesse ambiente. O tempo que ele tinha, o pouquinho de tempo que ele tinha com a família, em casa, não tínhamos uma biblioteca, mas tínhamos um rádio, e ele estava ali sintonizando nos programas que tocavam música popular brasileira. E tinha uma vitrolazinha também, tinha lá seus LPs, né, que
que escutava até furar, até arranhar, e a gente não conseguia nunca mais ouvir. Ou seja, eu cresci nesse ambiente musical, né? Um ambiente que não tinha leitores, mas tinha pessoas que apreciavam arte. Minha mãe gostava até hoje ela gosta de telenovelas, então ela assistia. Às vezes, quando a gente queria ficar perto dela, terminávamos por assistir também, e aquilo vai mexendo com nossa imaginação, né? Vai mexendo com as coisas que estão aqui guardadas, essa necessidade de se expressar, de se comunicar. A arte é isso, né? Esse desejo quase incontrolável de comunicação, que é próprio do ser humano. Isso não começou com o Milton, nem comigo, nem com Machado. Isso vem lá de tempos imemoriais, né? Desde que os homens foram se diferenciando de outras espécies para o bem e para o mal, né? Eles começaram a criar, guardar esse lado criativo, né? Cultivar esse lado criativo. As inscrições rupestres são um pouco isso, né? E daí a gente vai, quando adentra a literatura, coisas, né, que foram escritas há 1.000, 2.000 anos e que ainda reverberam de uma maneira muito forte na nossa vida. Mas eu tive essa educação, vamos dizer assim, musical, né? Eu aprendi a decorar letras de música. Muito criança, não tinha compreensão completa do que elas falavam, mas eu já sabia cantar de cor, por exemplo, músicas do Chico Buarque, músicas do Caetano Veloso, né? Músicas do Milton Nascimento. Ou seja, talvez isso tenha, de alguma maneira, reverbere na forma que eu escrevo, né? Eu acho que eu estou sempre buscando essa harmonia, que a própria música pode ser, né? Eu estou buscando essa maneira bonita, essa maneira que pode ser estranha, que pode ser bonita, sentimental, de comunicar algo. E a música faz isso muito bem. E a literatura, inclusive, se a gente for pensar nas trovas, né, Milton? Elas eram recitadas, eram cantadas, né? Ou seja, há essa associação muito forte, essa relação muito forte entre esses dois campos da arte. Itamar, Milton, a gente já bateu 8h25. Vocês acham que dá para ouvir mais uma voz? Ou a gente vai caminhando para o encerramento? Vou deixar o Milton responder, como ele está. Não, eu estou tranquilo, Itamar. Tá. Acho que sim, Ariana. Então, vamos lá. Luca. Combinamos 1 hora, né, com a Natá. A gente combinou 1 hora, então a gente não quer cansar você, Itamar. Nem Milton é convidado, a gente tem que se preocupar. Eu sei que à noite ele come uma tapioquinha, né, Milton? Sem dúvida. Sem dúvida. Aqui também. Não, mas eu estou tranquilo, podem conversar, eu estou adorando essa, está muito boa. Então tá bom. Luca, vamos lá, que você se inscreveu aqui. Boa noite, gente. Boa noite, Tamar, Milton, Ariana, Fran, obrigado por esse espaço, isso aqui é muito bom, principalmente para quem é das letras, né? Amanhã eu tenho uma aula de literatura brasileira com a Dal Castanho, eu vou fazer festa para todo mundo. Enfim, Professora Regina, sim, muito querida. Eu fiz até um curso com ela uma vez, um curso curto, mas foi muito interessante, sobre literatura brasileira. Que muito querida, professora Regina, enfim. E Tamara, eu queria saber de você, né? Você já falou em vários espaços que a tua literatura é uma literatura que tem muito a ver também com a antropologia, principalmente com a etnografia, né? Você comenta do valor literário da etnografia. Mas eu queria saber de você o que a tua literatura ela tem de geografia, e o que é, talvez não a geografia, porque a geografia é muita coisa, mas o que é uma geografia para você? O que a geografia tem de literária na tua obra? É uma pergunta difícil essa, mas vamos lá, vou tentar pensar. Eu acho que a geografia ela desperta nossos sentidos, né? Nossa compreensão do que pode ser o mundo, do que pode ser o tempo e o espaço, né? Como o Milton colocou aqui.
de uma maneira muito interessante, porque a gente passa a compreender os processos, o movimento do mundo, o movimento das coisas, né? A vida. A gente percebe que em tudo há vida, que não há paisagem imóvel, que não há que o espaço está interagindo o tempo todo conosco, né? Isso aqui que está à nossa volta. Não, aliás, não há o eu e o espaço, somos uma coisa só, né? Estamos juntos nesse processo. E acho que isso é um dado importante, é uma coisa que eu, como leitor, gosto muito de observar, por exemplo, na literatura, né? Como é que como os personagens atravessam o espaço, né? Atravessam aquele cenário da história, que chamaríamos de cenário, muitas outras coisas. E se aquele cenário é um palco imóvel, né? Um palco como um palco de teatro, que só ganha vida quando tem atores, né? Quando as pessoas estão ali atuando. E da mesma maneira, eu acho que uma história ela necessita se conectar com o entorno, né? E esse entorno pode ser muitas coisas. Vamos pensar, por exemplo, A Paixão Segundo G.H. Hamilton, da Clarice Lispector. Quase toda aquela história, bom, fisicamente aquela personagem, a GH, ela está num quarto de empregada, né? Embora seja uma odisseia, vou dizer assim, é uma odisseia interior, né? Ela chega às questões mais íntimas dela ao longo do romance, mas ela não sai daquele quarto, ela está ali naquele quarto. Aquele é um ambiente, se a gente for pensar a geografia, aquilo é um ambiente que não está lá, imutável, imóvel, é um ambiente que está interagindo o tempo todo com aquela personagem. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques, né? Macondo, a Macondo é um personagem, né? Ninguém consegue conceber aquela história, aquela profusão de personagens vivendo aquilo num lugar qualquer. Aquela história precisava se passar naquele lugar, né? com aquele sentido, né? Aguçava os sentidos dos leitores e das personagens, aquele sentido mágico, né? De um lugar que está interagindo o tempo todo. Um lugar que, por exemplo, chove 4 anos, 11 meses e 2 dias. Se não me engano, é isso que está lá no livro, quando fala de Macondo. E um lugar que está interagindo o tempo todo com os personagens. Então, eu acho que a geografia talvez tenha me dado essa contribuição, né, de entender que o entorno, que o meio... Vamos pensar a Manaus de Dois Irmãos, por exemplo, né, só para ficar nesse romance, não vamos falar dos outros. Poderia ser a Brasília, de A Noite da Espera, né, poderia ser tantos outros espaços que aparecem na obra do Milton. Aqueles personagens não estão transitando de uma maneira ingênua naquele espaço, naqueles lugares, né? Eles são atravessados por tudo que há ali, né? Por aquele mundo o tempo todo, né? Inclusive nos humores, no que acontece lá fora, né? Acho que essa interação é muito importante para que a literatura nos convide a embarcar de fato naquela narrativa, né? É importante que isso esteja bem, que você não passe, e daí eu concordo com Milton, essa questão da paciência, não tenha pressa de publicar, tenha paciência, porque é isso. É só com cuidado, com calma, com essa compreensão da literatura que você consegue dar vida, dar fôlego àquela história, né? E você precisa entender tudo, não basta apenas compreender as personagens. Elas são aquele corpo, mas o que está em seu entorno também. Acho que é dessa forma que a geografia pode contribuir. O Milton é arquiteto de formação, né? Eu acho que são duas áreas muito próximas, né, Milton? Inclusive,
a arquitetura e a geografia acho que dialogam muito. Não por acaso ele foi aluno do Milton Santos, que era geógrafo de formação, mas quando integrou o quadro da USP, ele ensinava no curso de arquitetura e urbanismo, né? Sim, sem dúvida. Sim, claro. Claro, ele conhecia tudo, né? Ele conhecia tudo. E, claro, a arquitetura foi importante na minha formação. Aliás, eu vou falar sobre isso na abertura aí do ano letivo da Escola da Cidade, sobre espaço, projeto e ficção. E aprendi também vamos dizer, a organizar o espaço, né? Você está falando dos romances, Itamar, não sei se você concorda, ou vocês concordam comigo, mas uma grande lição de geografia do romance é o Grande Sertão Veredas. Sim, com certeza. Ali, para mim, é um romance mais poderoso da nossa língua, sem dúvida, e sem dúvida para mim, né? Eu sou... Sim, eu concordo plenamente. Mas é bem lembrado da canção de Ciro Luiz, pelo Lucas, porque é naquela canção que está o enigma, toda a chave do romance, na verdade, né? E isso, agora, o romance é uma travessia, como ele fala em vários momentos, e o espaço concreto, né? Quer dizer, a geografia com seus rios, relevos e o cerrado, o sertão, enfim, as mudanças com o clima, quer dizer, tudo isso está introjetado na vida das personagens e formam uma espécie de magma, né? de um sistema único, como o Itamar falou, em que os personagens não estão separados da natureza, né? E essa foi outra grande sacação do Rosa, né? Quer dizer, é introjetar o espaço do sertão, que é um mundo, né? Como ele diz tantas vezes, né? Na vida, na alma das personagens, né? Quer dizer, é uma aula de geografia aquilo também, né? Entre tantas outras coisas. A gente tem... Então, tem até uns professores... Só um minutinho, Ariana. Sim. Teve um professor de Santa Catarina, ele já está bem idoso, acho que já se aposentou, com certeza. Ele começou, nos anos 90, a dar um curso. Ele era professor de geografia, do departamento de geografia, mas o curso era algo assim, o espaço geográfico na literatura. E daí esse curso se replicou aqui na Federal da Bahia, com a professora Maria Auxiliadora da Silva, que já se aposentou também. Ou seja, acho que essa relação que o Luca fez referência lá na pergunta dele é muito oportuna, né? Porque existe, inclusive, pessoas que se debruçam sobre isso, né? Para entender a geografia das grandes narrativas literárias. A gente tem aqui a pergunta agora da Elaine. Elaine, vou te trazer aqui para a roda. Obrigada, viu, Luca? Olá, boa noite. Prazer enorme ouvir o Itamar e o Milton. Como professora de literatura, para mim é sempre uma aula, é sempre um prazer, como leitora, né? Eu li o Torturado, como todo mundo, ano passado, naquele momento de ficar em casa e escolher com bastante carinho o que ia ler. E ontem, no nosso grupo de leitura virtual, lemos A Floresta do Adeus. E fiquei, assim, absolutamente maravilhada com esse texto, com a beleza do texto, aquilo que o Milton fala no começo, né? Da construção da palavra, o teu amor pela palavra. Mas tem um tema que, tanto no Torturado como no conto, me chamou muitíssima atenção, que é o espaço da casa. Não é? Essa casa que se constrói e que se desfaz, a casa que está sempre se desfazendo. A casa me parece para você, Itamar, um personagem tão importante quanto as pessoas.
É isso mesmo? Eu não estou falando do quintal, eu não estou falando do espaço do conto da floresta da Deus, dos limites, das cercas, não. Eu falo da casa mesmo. Esse lugar físico, onde tem o fogão, onde, né, as paredes se constroem e se desmancham o tempo todo. Me emocionou demais nessas duas leituras que eu fiz de você. Vamos continuar o nosso livro, nosso pequeno grupo está só começando agora, o Doramá e a Odisseia. Então, vamos continuar nessa Odisseia. Fala um pouco sobre essa casa, por favor. Bom, acho que essa ideia, Elaine, do espaço que eu falei, né, e da geografia, ela se estende, de alguma maneira, à casa. E pensar a casa também como um ente que está interagindo o tempo todo conosco. Ninguém habita a mesma casa o tempo da vida. A gente não habita a mesma casa, mesmo que a gente esteja nela. Aquela casa sempre vai revelar algo diferente, né? São as paredes que vão escurecendo, são as coisas que vão se desfazendo, que vão se desmanchando, são as coisas novas que a gente traz, né, para casa. Quando eu penso numa casa como personagem, eu costumo lembrar de um autor que às vezes é tido como um autor menor, né, um autor best-seller que vendeu muitos livros, mas é um livro que eu acho interessante, que é O Iluminado, do Stephen King. E lá tem o Hotel Overlook, que é quase um antagonista, né, naquela história, né? Todo o mal está encarnado naquele lugar. E as descrições que o King faz daquele hotel, né, é como se aquele hotel fosse uma pessoa mesmo, viva, que está vomitando vidro, que está tocando fogo, que é habitado por fantasmas, né? E aquele lugar está interagindo, é um lugar perigoso, sempre perigoso para quem está lá. E é isso, a casa é mais que uma construção inerte e que parece imutável, ela está se transformando o tempo todo, conosco, com o tempo, né? Ela está... E aí, o que acontece em Torturado é muito interessante, do ponto de vista da gente imaginar o que uma casa pode ser, né? E isso não foi algo que eu criei, Itamar criou. É algo que eu observei na vida, né? Trabalhando com pessoas no campo, como aquela casa não era apenas uma casa, não era apenas o abrigo daquelas pessoas. Aquela casa era o mundo, né? Ela era levantada a partir do próprio chão. Ela não estava apenas fixada no chão. O barro, que é a parede, é o solo, né? E são casas frágeis, que muitas vezes são construídas de maneira precária e que sofrem o tempo todo com as intempéries, né? Que é o vento muito forte que vai corroendo, erodindo aquelas paredes. A chuva nem se fala, né? E aí eles precisam, a cada 15, 20 anos, reconstruir tudo de novo, abandonam aquela e fazem outra. Ou seja, ali está, e aquela que está se desmanchando, aquele barro não se perde, ele volta para a terra. É aquela ideia do mito, vamos pensar, o mito da criação, né? O mito bíblico da criação, de Gênesis, né? Que os seres humanos foram feitos do pó. Essas casas de Torturado, elas são feitas do barro, da terra, e elas voltam a ser barro e terra, assim como os humanos, né, no mito bíblico, voltam a ser pó, né, voltam a se misturar à terra. Ou seja, acho que ali está uma forma muito interessante para que a gente possa observar como a casa ela pode ser cheia de vida. E eu acho, por exemplo, que amanhã, quando vocês acordarem, à luz do dia, vocês talvez olhem o cômodo em que vocês vão acordar e percebam coisas diferentes ali. E à noite, aquele lugar já não é o mesmo, porque a luz é diferente, né? Então, é isso, é um ambiente que está
que está interagindo conosco, se modificando a todo instante. Itamar, Milton, a gente está em 8h40 agora, e a gente tem vários inscritos, mas acho que talvez seja o momento de encerrar e a gente marcar um outro encontro com você, Itamar, porque tem muita pergunta, né, das pessoas. Vamos depois, vamos sim. Então, pessoal, eu vou, assim, pedir desculpa para quem fez a inscrição aqui, mas já ficou aqui publicizado o nosso convite aqui para Itamar para um próximo encontro com a gente aqui com a comunidade. A presença do Milton também super bem-vinda. E aí, para caminhar aqui para o nosso encerramento, então, queria agradecer o apoio aqui do Zoom, né, da Letícia Campos e do Henrique Duarte, foram ótimos, muito obrigada. Agradecer aqui todo mundo que movimentou aqui hoje, aqui dentro do Zoom, mas também que movimentou, né, Fran, lá no perfil Tortaradas, que tocaram muitas mensagens, assim, de reverência a esse festival, um festival construído a muitas mãos, muitas pessoas apaixonadas mesmo pela literatura, né, em Tortarada, em Doramá. Que mais, Fran, que a gente tem que agradecer? E lembrar que a gente vai ter, né, como a Fran falou, Itamar, algumas interlocuções. Então, amanhã a gente vai ter a Pauline com a Luciana comentando a aproximação de Erva Brava, que é o livro dela de contos também, com Doramar, que eu acho que vai ser imperdível. Encontros com os tradutores, a Arinoca já foi convidada também. A gente vai ter um encontro com livreiras do Brasil, saindo ali do Rio e São Paulo e pegando de outros lugares, a gente está organizando, mas tudo até março, né? Porque são muitas, muitas ideias para dar conta em poucos encontros. E, Fran, quer fazer uma palavra? Só agradecer a todos, a você, Itamar, pela disponibilidade, ao Milton, e foi uma aula de literatura. Obrigada, Milton, sempre, né, tão lúcido. E amanhã a gente se encontra, né? Itamar, se você quiser aparecer em algum momento, fique à vontade, que sinta-se convidadíssimo para todos os eventos, sei que sua agenda está cheia, e a gente não vai abusar de você, não. E acho que a gente tem que aproveitar que você falou que esse ano vai ficar mais quieto, né, escrevendo, mais tranquilo, e você precisa mesmo, então é um prazer, acho que é um privilégio, acho que eu aproveitar que você, né, essa sua presença, porque agora vai ser mais difícil, então Obrigado, Fran, obrigado, Ariana, pelo encontro, né, por organizar esse encontro, por me dar esse privilégio de estar aqui sentado com o nosso mestre Milton, né, esse importante escritor, né, esse grande escritor que nos deu tantas coisas valiosas, né, tantas obras valiosas. E eu fico muito, muito honrado, viu, Milton? Fiquei até envergonhado quando me disseram, olha, o Milton vai estar... Fiquei tímido, oh, meu Deus, será que vai atrapalhar o Milton? Não, mas ele é sempre essa pessoa generosa, tem muito generoso. Por isso que ele é muito querido. Todo mundo quer ouvir o Milton. E já estão sugerindo aqui no chat, Milton, que o encerramento do nosso festival seja com você, porque ficaram algumas perguntas que não deu tempo para você responder. Estão pedindo aqui no chat, estou só lendo aqui. Olha, então, eu vejo isso com uma enorme generosidade. Eu sei que não mereço nada disso, mas... Que nada, merece sim. Eu acho que eu torci por esse livro e nem foi preciso torcer muito, porque, de repente, mas eu, desde o início, enfim, apostei na obra do Itamar e acho que o trabalho de vocês, da Fran, da Ariana, desse grupo de vocês tão querido, é muito importante, porque
a gente vive num país em que, do ponto de vista institucional, vamos dizer, de política governamental, cultural, é nulo, é zero. Zero. Né? Ao contrário, eles querem destruir a literatura. Nós estamos passando por um processo de destruição jamais visto. Né? Então, eu vejo, vamos dizer, esse grupo como em torno da obra do Itamar como um gesto muito grande de solidariedade, sabe? Não só o Itamar, mas a literatura. E nós precisamos disso, né? Nós precisamos disso, porque a literatura, disse o Antônio Cândido, nosso maior crítico, ela tem um papel também transformador, né? A literatura tem um poder transformador, um alcance. É por isso que os escritores são os primeiros perseguidos numa ditadura. Os artistas, você pensa na ditadura, quem foi perseguido? Os escritores, os músicos, os estudantes, claro, operários, todo mundo. Mas os artistas foram os primeiros. Então, olha, eu fico muito contente, sabe, Itamar, Ariana e Fran, e com todos vocês, com essa participação tão calorosa e apaixonada por um jovem escritor. Isso é muito bonito. Isso me emociona e dá esperança, né? Que é o que nós precisamos agora. Esperança, calma e luta, né? Para sair desse abismo e transformar coisas em outubro, não é? Outubro. Não vai ser a semana de 22, né, Milton? Estamos vivendo o ano de 22. É o ano inteiro. Alerta, militando para mudar as coisas, né? Para mudar, só para finalizar, eu acho que nós não podemos viver um clima de já ganhou, sabe? Sim, sim. A batalha vai ser feroz. Uhum. Feroz porque os métodos são desonestos, são criminosos, e essa história de já ganhou não me convence. Isso eu acho perigoso até, né? É muito perigoso porque as armas que esses caras utilizam são as armas da violência e do crime. Uhum. Né? E nós temos que ter muita serenidade e muita disposição para uma luta que não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Conversar com as pessoas, com os vizinhos, com o público, tentar, vamos dizer, dar esperança para as pessoas, porque não vai ser fácil. Não se iludam, porque o fascismo não brinca em serviço. Sim. Gente, boa noite, um beijo. Boa noite, Milton. Para todos. Um abração, viu? Muito obrigado. Tchau, um abração, gente. Obrigado. Obrigada, pessoal.